equipamentos digitais. Só que nesse documentário vão ser usados também imagens antigas, nesses outros formatos todos. Formato VHS, formato Matic, formato Betacam. Então o que a gente precisa fazer? Fazer com que todos eles tenham um produto final no mesmo formato, para a partir dessas imagens históricas todas poder fazer um filme. Nós saímos do Rio de Janeiro muito antes de Brasília. Em 1939, nós viemos a passeio, porque ele tinha muita vontade de conhecer o estado de Goiás. Ele tinha um sonho, um ideal dele era ligar o norte ao sul do Brasil. Então, em 1939, nós viemos a passeio até o Rio Araguaia. Era na época do Getúlio Vargas, do saudoso presidente Getúlio Vargas. Ele soube que meu pai era assim, tinha um espírito de aventureiro, gostava muito assim de abrir estradas, né? E ele convidou meu pai para fundar a primeira colônia agrícola no Brasil. Em 1956, vários anos depois, né? Quando, na Constituição de Brasília, o Juscelino já conhecia a fama dele, né, que ele gostava muito do trabalho, e o convidou para ser diretor da Nova Cap, para vir para Brasília para ser diretor da Nova Cap. Nessa época, ele era vice-governador em Goiás, mas ele acho que deixou o cargo de vice-governador e veio porque o interesse dele era Belém-Brasília, abrir a Belém-Brasília, que hoje se chama Rodovia Bernardo Sayão. Então eu ganhei vários rolos de filme sobre a abertura da Belém-Brasília, séries, o início de séries da colônia agrícola, Brasília, Juscelino, meu pai em vida e depois que ele morreu. Belém, a bela e progressista capital do estado do Pará, apresenta-se hoje com uma movimentação incomum, devido ao impulso que tem recebido por parte do governo federal, através da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Em frente à matriz de Nazaré, tem lugar a reunião de veículos que comporão a coluna norte da Caravana de Integração Nacional. O bispo de Belém procede à entrega ao Dr. Valdir Buide da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e guiará espiritualmente os caravaneiros na sua arrancada de glórias pela rodovia Belém-Brasília. A coluna norte, pelo longo percurso que teve de vencer, foi a mais importante. Ela iria vencer os 2.200 quilômetros da rodovia Bernardo Sayão e encontrar-se em Brasília com as colunas sul, leste e oeste. Tudo foi bem planejado. A alimentação dos caravaneiros foi sempre farta e variada. A Força Aérea Brasileira colaborou decisivamente para que nada faltasse aos pioneiros da Belém-Brasília. Reabastecidos os carros, todos eles de fabricação nacional, teria prosseguimento à marcha. Novas paragens surgirão pela frente. Brasília ainda está longe, mas o ânimo dos pioneiros é grande. Após pernoitar no acampamento do quilômetro 163, a coluna norte avança para o local onde se verificou a união das duas frentes de trabalho, mais conhecido como ligação, e onde o bravo e destemido engenheiro do progresso, Bernardo Sayão, encontrou a morte quando lutava de igual para igual contra a densa floresta. A natureza foi mais forte e Sayão tombou, manchando com seu sangue a estrada que ele tanto sonhou ver concretizada.
Já em Itinga, a coluna almoça e reabastece os veículos. Uma tora de louro gigante foi observada antes da largada. Alguns trechos ainda se encontram em fase de trabalho e as rampas íngremes foram vencidas galhardamente pelos carros nacionais. Na fronteira entre Pará e Maranhão, estas duas árvores abraçadas simbolizam a amizade entre duas unidades federativas. Daqui para diante, a coluna percorrerá território maranhense. Muitos núcleos já se formam à beira da rodovia e nessas paradas a coluna era homenageada. Após as manifestações, a marcha tinha prosseguimento para que a data do encontro não atrasasse. A ponte do estreito que liga os estados do Maranhão e de Goiás foi visitada demoradamente. Com 532 metros de extensão, é a mais importante da Belém-Brasília. A travessia é feita pelo sistema de balsas para o lado goiano. Daqui para diante, a caravana irá percorrer 150 quilômetros, considerados os mais difíceis. O trecho ainda está em obras, mas ficará pronto no prazo marcado. Chegando a Guará, a coluna foi recebida pelo representante do governador de Goiás, que lhe deu as boas-vindas em nome do Estado. A marcha seguia seu rumo certo, sem maiores atropelos. Os veículos nacionais suportavam perfeitamente as duras condições da prova, atestando seu alto grau de eficiência. Novamente na estrada, a caravana dirige-se ao próximo ponto de parada. De vez em quando, uma homenagem ao pioneiro Saião. A coluna foi ao acampamento número 2 para o almoço que foi devorado com sofreguidão. Porangatu ornamentou-se toda para receber a visita da caravana. Fogos espolcaram no ar. A população veio para as ruas recepcionar a coluna norte. Antes de seguir para Uruaçu, o coronel Lino Teixeira inspecionou a coluna. Séries foi o objetivo seguinte. Grandes homenagens recebeu a coluna norte nessa importante localidade do interior goiano. Séries foi criada por Bernardo Saião na sua arrancada pelo desbravamento do nosso interior. A ponte que tem o nome de Saião foi transposta pela comitiva que se dirige agora para Jaraguá. Aviões sobrevoam a coluna norte. Na futura capital brasileira, a coluna norte desfilou perante o Palácio da Alvorada, marco da época. Depois de percorrerem 2.200 quilômetros de estrada, os veículos nacionais encontram-se com a maior obra de nossa história. A coluna norte entraria então em contato com as outras colunas vindas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Mato Grosso. O presidente Juscelino Kubitschek foi o planejador dessa caravana de integração nacional para poder dar ao país uma afirmativa clara de nosso desenvolvimento. Os veículos de fabricação nacional percorreram milhares de quilômetros abertos em seu governo, demonstrando que a ligação norte e sul do país não é mais um sonho, como muitos supunham. A coluna percorreu a cidade encontrando o mesmo clima de simpatia que encontrou em todo o seu longo percurso. De helicóptero e debaixo de chuva, chega o presidente Juscelino Kubitschek para recepcionar e congratular-se com os caravaneiros. O Brasil liberta-se hoje de um passado onde nada era enfrentado com confiança e tranquilidade. Apesar dos poucos descrentes, estamos no caminho certo.